Então vamos lá, nossa aula número 10, disciplina número 4 do módulo 1, Novo Testamento. A aula 10 vai nos falar sobre as igrejas da Ásia. Eu já estive lá em Istambul, fui em Esmirna, fui em Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso. Todas as igrejas da Ásia Menor eu estive lá. E eu pude comprovar de perto, né, a historicidade. Foram dias maravilhosos que eu nunca me esqueço. Vamos falar um pouquinho sobre as 7 igrejas da Ásia. Vamos ver qual que é a dinâmica da aula de hoje, para a gente continuar em dia com a nossa matéria aí, tá bom? Vamos lá, então, aqui. Vamos aqui, então, na nossa apostila, aula 10. As igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Há quem diga que foi figurado, que Jesus apenas fez uma figura ali, mandou, né, essas cartas aí, foi uma questão, tipo uma parábola. Aos que dizem que foi literal, que realmente ele mandou as cartas, o fato é, a presença histórica das igrejas da Ásia existe. E outro detalhe que preciso colocar para vocês é que não havia templos naquela época. Não havia templos. Inclusive, o dia que eu viajei, o pessoal, mas onde é que ficam os templos das igrejas? Onde é que ficava o local? Não, não havia templo. O templo vai aparecer, o primeiro templo cristão aparece na região de Nabateia, ali ali na Jordânia, no ano 230, que foi achado agora algumas escavações com inscrições cristãs num prédio, né? Assim, numa construção, que dá a ideia de templo. Mas o templo em si mesmo, com força, veio no tempo de Constantino, com a mãe dele, a Helena, no quarto século, quando ela começou a cristianizar os locais, erigindo, então, alguns templos lá. Então, na verdade, não havia templo naquela época da Igreja da Ásia, né? As igrejas da Ásia não possuíam templo. Eram reuniões em casa. Eles se reuniam em casa mesmo, tá? Mas o local, sim, existiu e teve coisas importantes, como, por exemplo, a Guerra de Éfeso, né, que foi um centro missionário. Muito interessante. Quem sabe um dia você pode ir lá conhecer. É maravilhoso. Vamos então aqui a apostila, a gente entender melhor a nossa matéria. Você vê aí, ó, o Estreito de Bósforo, aqui nessa nessa foto aqui, você vê aí o Estreito de Bósforo, né? Eu passei esse estreito aí, na ponte, né, claro. Aí a separação tectônica, né? Istambul é a única cidade no mundo que está entre dois continentes, né? Uma parte está na Ásia, outra na Europa. As 7 igrejas da Ásia Menor foram grupos que se reuniam em casas e estabeleciam um ponto missiológico na Turquia. Jesus escreve cartas e João as encaminha para estas igrejas. Ao longo dos anos de estudos, algumas das escolas divergem. Um grupo diz que é literal e físico. Jesus realmente enviou uma carta a essas igrejas que o apóstolo repassou. Outra parte diz que foi um sentido figurado. Era apenas um pano de fundo. O fato é que a Bíblia registra e menciona 7 cartas e até mostra os destinatários. O que podemos aprender com estas missivas também? O que podemos aprender, né? As 7 igrejas citadas e os respectivos textos são Éfeso, que está em Apocalipse 2, 1 a 7. Aí temos Esmirna, Apocalipse 2, 8 a 11. Pérgamo, Apocalipse 2, 12 a 17. Tiatira, Apocalipse 2, 18 a 29. Sardes, Apocalipse 3, 1 a 6. Filadélfia, Apocalipse 3, 7 a 13. E Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. Éfeso. Essa cidade foi um tipo de centro missionário. Além disso, possuía uma relevância em termos de estratégia militar. Seu significado quer dizer a desejável. E ainda, comercialmente, era bem produtiva. Uma das razões desta atenção a Éfeso era que seu tamanho sobressaía as outras cidades. E ainda, no fim do século I,
alcançou a posição de ser a quarta maior cidade do Império. Sendo assim, Roma fez de Éfeso uma região administrativa e política também. Desta forma, a cidade tinha também um alto teor religioso e de luxo, com teatros e locais que recebimentos estrangeiros. Por ali passou Priscila e Áquila, aproximadamente em 52 d.C., Atos 18, 18. O casal permaneceu naquela cidade por um período considerável longo. Em Éfeso, Priscila e Áquila hospedaram Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria. Era um orador eloquente e muito capacitado nas escrituras. Paulo também trabalhou em Éfeso por diversos anos. E João, o apóstolo, escreveu suas cartas e epístolas em Apocalipse 2:4. Então, Éfeso era tipo um centro missionário, né? Bem movimentado. Lá você tem a presença de Priscila e Áquila, né? Em 52. Paulo também fica um tempo lá. João pastoreia. Timóteo também passa por lá. E aqui está o assunto, né, que você pode ver depois em Apocalipse 2:17, né? Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Agora, Jesus, ele abre, né, elogiando, né? Ele enche a bola da igreja, e agora vem a pancada. Tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Olha aí. Será que tem alguns irmãos aqui na igreja que estão vivendo como igreja de Éfeso, né? Porque quem tem o primeiro amor tinha essas práticas que o Senhor mencionou aí, né? Lembra-te de onde caíste. Olha aí, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei o seu lugar e o teu castiçal. Se não te arrependeres, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Os nicolaítas eram um grupo que perseguia uma ideologia de Nicolai, que era uma ideologia herética para a igreja, né? Ligado ao gnosticismo, essas coisas da época aí também. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ao que vencer, da-lhe de comer a árvore da vida, que está no meio da paráis de Deus. Apocalipse 2, 2 e 7. A próxima igreja é a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade rival de Éfeso, em termos de posição e status. Um belo aqueduto saneava a cidade. Os aquedutos, gente, eram obras de Roma, né? Roma que começou os primeiros diques para saneamento básico. A pessoa, até Roma existir, não tinha saneamento básico. Meu Deus, como é que era a vida, hein? A gente reclama muitas vezes da cidade, né? O seu teatro era popular e se orgulhava de ser o berço do poeta Romero. Romero que escreveu, né? A Ilíades, né? Ele escreveu alguns épicos, né? Da literatura poética. As epopeias também, né? Ele, Isídio também. Olha, o Romero ele é bem importante para a cultura grega. Por lá passaram alguns dos grandes oradores, como Apolônio. Esmina teve um pastor, Policarpo, discípulo de João. Segundo a obra Martírio de Policarpo, ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo, e as chamas milagrosamente não o tocaram. Ele é considerado, por isso, um mártir e um santo por diversas denominações cristãs. Policarpo havia sido discípulo do apóstolo João, fato atestado pelo bispo Irineu de Lyon, que ouvia-o discursar quando jovem, e por Tertuliano também. Olha o texto, hein? Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são. Não são a sinagoga de Satanás, mas são a sinagoga de Satanás. Olha só. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, 9 a 11. Aí você vê uma menção, né, do martírio, que justamente está ligado ao martírio de Policarpo, né? Cristo falou lá atrás e depois aconteceu. Aí temos Pérgamo. Foi em Pérgamo a construção do primeiro templo dedicado ao imperador Domiciano. Domiciano é pai do Tito, né?
Não, Domiciano é irmão do Tito. Domiciano e Tito são filhos de Vespasiano, aquele que derrubou Roma, né? O Tito foi aquele que derrubou. Desculpa, o Tito foi o que veio de Roma e derrubou Israel, no caso, Jerusalém. Ah, sua importância política foi intensa, pois teria sido capital do Império Atílada. É de lá que surge a ideia de pergaminho, quando Alexandria começou a boicotar os papiros. Pérgamo tornou-se a parte do Império Romano, mas por causa da localização e importância, os romanos usaram-na como centro administrativo da província da Ásia. Pérgamo, eles toleravam os falsos mestres. Tá aí uma coisa errada que Pérgamo fazia, mas eu estive lá em Pérgamo e aconteceu uma coisa muito interessante em Pérgamo. Eu estava lá com o pessoal fazendo meu trabalho, né, como professor, e de repente eu vi lá numa loja uma base que eles usam para que uma base que os apóstolos usavam para escrever as cartas, né? Não era dos apóstolos, mas era uma réplica. Eu falei, meu Deus, isso aqui para me dar aula. E até que não está comigo aqui agora, está no storage que eu guardo minhas coisas. E eu tinha só 100, acho que é Turkit o nome da moeda deles, moeda Turkit, coisa assim. E custava 120. Eu estava ali em Pérgamo com aquele negócio na mão, que os discípulos escreveram as cartas. Meu Deus do céu, que oportunidade. Quando é que eu volto aqui? O cara falou, moço, mas 20 é o meu ganho, 100 é o que eu pago. Aí eu chorei, assim, fiquei emocionado, né? Falei, meu Deus, quando é que eu volto aqui? Amém. Fui pro ônibus. Quando eu estou subindo no ônibus, tocou aqui no meu ombro a mão dele. Sir, senhor, I saw passion in your soul. Eu vi paixão na sua alma. Então leve isso aqui pelo 100 Turkish Jay. Aí eu voltei com aquele negócio para casa, coisa linda, gente. Assim, é muito emocionante. O assunto de Pérgamo, o Senhor coloca aqui para eles. Conheça as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha só. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja que o Senhor está enfatizando que o diabo está ali, né? Naquela região. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Ainda bem que são poucas, né? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, meu Deus, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria, e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, também, ó, de novo, Nicolaítas. E o que eu odeio, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei eu a comer da maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Apocalipse, então, 2, 13 a 17. A próxima igreja é a igreja de Tiatira. Tiatira foi uma cidade resistente a 2 terremotos, que ocorreram durante o reino de Augusto, 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Foi um polo têxtil da Ásia. Isto pode justificar a presença de Lídia, quando a Bíblia menciona que ela fazia negócios eminentes como em Filipos, né? Então, no caso de Tiatira, seria a Santa Cruz aí da região, né? Era uma região têxtil. Agora vamos lá o que o Senhor fala para essa igreja. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé. Deixa eu ver se é fé mesmo que está. Deixa eu... Aqui. A tua fé e a tua paciência. Agora ficou muito pequeno, né, pessoal? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Deixa eu afastar aqui que fica melhor. Agora sim. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas. Espera que eu fui demais aqui. Mas, ah, algumas poucas coisas tenho contra ti. Que deixas Isabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que o porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras.
E ferirei de morte a seus filhos de todas as igrejas. Saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. É interessante o negócio dos rins aí, porque a Bíblia fala lá no Salmo, meus rins me consomem, né? É uma parte sensível do corpo humano. E às vezes Deus quer comunicar alguma coisa através disso. Isso vale um estudo. Vale um estudo, né? Ok. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 19 e 29. Vamos para a igreja de Sardes, uma cidade riquíssima, portadora de jazidas naturais de ouro, por isso, e entre outras riquezas, foi a capital da província romana que lá se ocupou. Os reis de lá eram conhecidos pelas suas riquezas. O evangelho proliferou por lá, dando também a facilidade da conhecida estrada real. Em Sardes, eles estavam mortos. Apocalipse 3:1. A igreja tinha uma boa reputação, mas o Senhor não vê como vê o homem. Apocalipse 3:2. A igreja tinha uma boa reputação. B, a maneira de corrigir isso não era para olhar para o mundo ou as igrejas dos homens. A solução foi voltar para o padrão. Apocalipse 3:3, 2 Timóteo 1:3. C, uma igreja morta não necessariamente condena os seus membros, da mesma individualmente, mas eles devem permanecer fiéis a Cristo. Colossenses 1:10, João 1:7. Qual que é o assunto da carta? Ser vigilante confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, dos que tens recebido e ouvido, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Gente, veja que sempre tem um remanescente, né? Sempre tem um grupo lá que é fiel, que é cristão, que é ordeiro. Que coisa linda, né? Não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco. Olha aí. Porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 2, 6. Vamos continuar aqui? Vamos chegar aqui à igreja de Filadélfia. Filadélfia, cujo significado é amor fraternal. Fila, né? Delfia. Existiu também um terremoto quase 20 anos antes de Cristo, e Roma foi a responsável por reconstruí-la. Era uma cidade bem localizada, pois tinha acesso a Laodiceia por uma via local, como também Pérgamo, e por um bom tempo as pessoas viveram com medo de terremotos. A cidade foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério. Hoje é ocupada pela cidade turca de Alexandria, situada a 130 quilômetros ao leste de Esmirna. Qual que é o assunto da carta? Conheça as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha que lindo, gente. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome também do meu novo nome, e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também ao meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 8 a 13. Laodiceia, vamos para Laodiceia. Também conhecida como uma cidade de justiça. Haja visto que os casos jurídicos de toda a região desembarcavam lá para serem resolvidos. Laodiceia também era um ponto comercial importante para o Império, pois ficava no principal cruzamento de estradas dos vales da Ásia Menor. Até um sistema primitivo de bancos por lá se instaurou. Novamente, em 60 depois de Cristo, a cidade continuou reconstruindo e prosperando. Antigamente, a água da cidade vinha de aqueduto de fontes termais ao sul da cidade. Até chegar na Odisseia, a água ficava morna. Daí você vai ver que ele fala, né, do morno, né? Ele usa a metáfora da água para deixar a mensagem. Deixar a mensagem. Veja que alguma cidade tiver terremotos aí, pois é, porque a Turquia fica numa região tectônica, né? Fica na separação dos continentes. Então ali tem falhas tectônicas, a Terra se move ali. Então ocasiona esses terremotos aí. Faz tempo que não tem, né? Graças a Deus. O assunto da carta é: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Gente, parece que é uma fase da igreja atual, né? A gente vive, parece que está vendo agora a era de Laodiceia. Tem uma pregadora que fala muito sobre isso. Acho que é a Valnice. Interessante. Tem coisas que as pessoas pregam que são interessantes, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio e quente, ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, meu Deus. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre segue nu. É, gente, as igrejas que estão, né, a maioria, né, estão vivendo bem, a pregação otimista, né, a pregação automotivacional, autoajuda, e esse pessoal que vive nessa bolha não sabe o que acontece lá fora, com aqueles que não têm Jesus, né, que estão sofrendo. É uma carta muito, muito atual, tá? Aconselho-te que de mim compres o ouro aprovado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Meu Deus. E que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu trono com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok. Nós fizemos uma leitura simples, uma leitura corrida. Eu parei para explicar alguns pontos interessantes, mas é bom notar que, de alguma forma, o Senhor Jesus está querendo dizer alguma coisa, né, para os dias de hoje. Para os dias de hoje, é bom que você lê com calma e tenta encontrar aí quais são os adjetivos ou as condenações que ele coloca diante da igreja. E o que nos cabe como igreja. Também tem isso aí, tá bom? Bom, essa foi a aula número 10 do módulo 1, disciplina 4. Estamos terminando nosso módulo, vamos passar agora para o módulo 2, que vai ser só historicidade. Bom, te vejo na próxima aula, número 11, daqui a pouco a gente está de volta. Deus abençoe.